Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E vamos hoje às indicações, calma, neném. Eu separei 27, 25 e 2 que tá em andamento, em leitura ainda que eu tô fazendo, mas eu separei, tive a ideia que finalmente, né, veio um climinha de inverno aqui em São Paulo, e assim, eu ia por ainda livros para se ler em final de semana chuvoso, mas isso é horrível para quem gosta de ler, para quem gosta de ler, porque faça sol, faça chuva, a gente lê de qualquer jeito, mas a maioria das pessoas preferem ler em dias chuvosos. E aí eu pensei, bom, vou separar então um apanhado. Muitos já tem resenha aqui, outros não, outros eu já li e ainda não fiz resenha, então tem muita coisa boa ainda por aqui pelo canal. Então não se esquece dos 3 clássicos, curta, comenta, compartilha, que vai ajudar bastante ao crescimento do nosso canal. Bom, então peraí, neném, já deu a sua aparição, vai lá na sua poltroninha. Vamos então às indicações. Então tem livros quentinhos, livros de não ficção, livros de suspense, enfim. Tem um apanhadinho de tudo e a nota de corte foi mais curtos, mais breves, que dê para realmente ler em um final de semana, em um dia só, enfim. Vou mostrar, faço alguns comentários, não quero que este vídeo fique muito longo, mas quem tá aqui já há um tempinho já sabe, né? Então vamos lá. Kafka e a Boneca Viajante, do Jordi Sierra e Fabra. Essa tem resenha aqui no canal, foi uma das leituras que eu fiz no ano passado e mais gostei. É um livrinho curto de 120 páginas. É ficcionado. Em que sentido? A história aconteceu, mas as cartas se perderam. Então Kafka ele encontra uma garotinha que perde a boneca. E aí ele que perde a boneca dela, se mata de chorar a criança, enfim, e aí o Kafka se passa pelo carteiro de bonecas escrevendo cartas para a garotinha e a história se desenrola. Então, é de aquecer o coração, é uma história bonitinha, curtinha, você lê rapidinho. Então tá aqui minha primeira indicação para quem quer um livro tranquilo, sem pensar muito, só entrar na história e pensar, nossa, que interessante. Um livro que eu li no carnaval deste ano, que está vigorando entre meus 10 mais, perdão, é o do Miguel Sousa Tavares, No Teu Deserto. Ele tá... Nossa, o meu top 10 está muito difícil desse ano. Esse livro também é curtinho, 120 páginas também, então assim, são livros curtos. A gente começa com... Esse deserto tem resenha aqui no canal, que foi no carnaval que eu li. É quentinho? Bom, eu chorei com esse livro, fazia muito tempo que eu não chorei, porque é aquela coisa, poderia ter sido, mas não foi, mas que desencontro. É baseado na visão do personagem, ele que narra, ele já está com uma certa idade, mas ele volta no tempo. Aquele clássico de abrir a gaveta, achei foto da, acho que é Cláudia, até o nome dela, e eles têm 15 anos de diferença, e quando ele tinha seus quase 40 e ela seus 20 lá tantos, quase 30, eles fizeram uma viagem no deserto, tem todo um porquê, e se passa muito rápido, e você fica com aquela coisa... Pra mim foi que desencontro, não dei spoiler lá, não vai ser aqui que eu vou dar. É uma leitura que eu super indico, me surpreendeu bastante esse português, nunca tinha lido nada dele. No estilo ainda, para quem tá com o coração partido, mas tá querendo se recuperar ou ler algo na linha, este aqui foi um presente que eu ganhei da editora Planeta. Eu fiquei muito feliz, foi o meu único presente de editora aqui no canal. Não deixe para ser feliz depois, mas me surpreendeu muito. É um livro também curto, 160 páginas. Ele é autodesenvolvimento, autoajuda? Sim e não, porque a história se desenrola de um jeito muito gostoso, com bastante espaçamento. Quem gosta de música também é um livro imperdível. Eu conheci várias músicas que eu desconhecia, porque tem o... Como é que chama? Essa tarjinha do Spotify. E ele, o autor, no sentido que está narrando, com a mãe dele, que tem umas participações excelentes, a mãe dele, é aquela coisa, né, de quem já se apaixonou, já se frustrou, de que está sem esperança, enfim, a história vai andando e você vai acompanhando e torcendo muito pro protagonista. Então é um livro esperançoso, eu diria, e assim, né, não perca seu tempo também, vai nessa linha. Gente, top 10 do ano passado, o que eu falei deste livro, se você não estava aqui, que tinha pouca gente aqui,
Este aqui do Jack London, A Praga Escarlate, que livrinho, livraço, para quem gosta de finais pós... Deixa eu... Assim, tortura parecendo adianta. Para quem gosta de livros com temática pós-apocalíptica, este é o livro. Ele é também curto, tem 90 páginas, 90 e pouquinhas, que é 98. Dá muito o que pensar. Esta praga, ela devastou o mundo. Se passa até aqui no Brasil uma parte, antes de ser a grande pandemia, por assim dizer, teve uma pré-pandemia que dizimou muita gente aqui no Brasil e depois de um certo tempo dizimou o mundo todo. É um senhor que narra, o linguajar também é fácil, é gostoso. Um senhor que narra o que aconteceu, porque ele tinha seus 20 e poucos anos, e aqui já está bem lá na frente. E as crianças que nasceram depois. Para quem ama livros vai gostar, porque assim, é de lascar o que acontece com a humanidade. Sobram apenas 300, 400 pessoas, pouquíssimas pessoas espalhadas pelo mundo, mas ele vai narrando a lembrança do que vai acontecendo e vai vendo aquelas crianças que não sabem nem falar, nem contar, não sabem nada de nada. Enfim, e tem um final surpreendente. Esse aqui entrou assim, é o tipo de livro, não esperava nada, entregou tudo. Pra quem tá nesta pegada, oba, chuva, gosta de um terrorzinho, muita gente viu o filme há uns bons anos atrás. Não vou aqui comparar se o filme é melhor, livro, enfim, mas ficção científica, Eu Sou a Lenda. É um thriller de terror, sim, também. É com essa questão de fim de mundo. Acho que eu vi o filme com Will Smith, eu adorei. E é horrível a cena do cachorro. Aquilo me fez demorar muito para ler este livro, mas ele tem uma pegada diferente. Então, se você viu o filme, nossa, para nunca mais, é diferente. Se você não assistiu o filme, leia o livro primeiro, porque é diferente, enfim, não vou ficar me repetindo aqui. Então, o Eu Sou a Lenda também, aí você vai falar, nossa, mas aí já é um pouquinho maior. Já é um pouquinho maior, mas a fonte, o projeto gráfico é super bacana e a gente tem 250 páginas, pouco mais. Então dá para pegar sábado e domingo. Os outros dá para ler numa sentada só. Não, Samantha, pelo amor de Deus, de terror já basta a vida, quero dar umas risadas. Pois bem, não torço o nariz, porque é um nacional, mas é um nacional, assim, divertidíssimo, que, assim, gente, eu na escola não gostava, mas depois de Jovem Senhora, passei a amar. Jorge Amado, A Morte, é desse jeito mesmo, A Morte de Quincas Berro d'Água. Tem um porquê, mas é de gargalhar. Tem um porquê o título, né? A Morte de Quincas Berro d'Água. Dá para fazer uma análise enorme. Aqui a gente tem muito dos escritos originais do Jorge Amado, ilustrações, enfim. O livro em si, a gente tem uma cronologia muito boa também, mas o livro tem 103 páginas e, assim, você ri, você gargalha. Eu assustei o Arthur rindo, porque, assim, tem alguns mais que falam assim, não é possível. É um livrinho para uma tarde chuvosa que você não vai nem ver o tempo passando lá fora. Assim, você quer saber o que está se passando. Numa leva ainda nacional, um pouco mais pesada, mas que escrita a Aline Bey tem, que livro gostoso. É um pouco triste, te faz pensar, faz. Eu quase faria essa lista, vai ficar para um outro momento. Diga aí se você quer que eu faça essa lista, livros que te levam a reflexões mais profundas, enfim. Mas O Peso do Pássaro Morto, eu gostei muito de como ele é diagramado, tem um porquê. É muito difícil explicar essa história, não sei nem como eu consegui fazer a resenha, porque acompanha a mesma personagem em várias etapas da vida dela, com grandes saltos na vida, mas entra na linha do... Se você gostou da Biblioteca da Meia-Noite, da ideia, talvez você goste do Peso do Pássaro Morto também. Me surpreendeu, eu amei, quero ler as outras coisas dela. Não li a Pequena Coreografia do Adeus, nem tenho aqui o livro. Mas esse aqui você lê assim rapidinho também, 140 páginas, mas como eu disse, a diagramação dele é diferenciada e tem sempre um porquê, uma explicação. Então, dá 100 páginas aí tranquilinho. Samantha, volta pra leva rindo, mas para quem gosta de teatro, calma, Arthur. Gente, Escola de Mulheres do Molière, espera, este aqui também. Você que quer começar a ler teatro, gente, eu vou indicar muito esta. Espera, né, Arthur? A gente precisa se organizar ainda melhor, então ele tá aprendendo. É curtinho, são poucos personagens, é divertidíssimo. Essa capa, assim, eu sei que esta
Peraí, Arthur, vai no seu paninho. Eu sei que esta capa não chama, a gente tá falando de um teatro de 122 páginas, são poucos personagens, mas os diálogos são de morrer de rir. Tem aqui a resenha, acho que eu fiz com e sem spoiler. Se passa dois amigos conversando, um dos personagens principais morre de medo de levar os cornos na cabeça, faz de tudo para encontrar uma mulher perfeita, no estilo super nabo, e aí a história se desenrola de um jeito muito gostoso. Acho que bate um martelo. Se alguém falar assim, eu quero começar a ler teatro, por onde eu leio Escola de Mulheres, do Molière. Amei. Ainda numa pegada teatro mais política, nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo, enfim, já entrando em climas de eleições, vou pegar bastante livros nessa temática daqui para frente. Tem resenha também. Esta também é uma peça de teatro dividida em algumas partes, só que em vez de ser escrito em diálogos, como se fossem os personagens conversando, esta aqui é uma peça proseada. Então é em formato de texto a peça. Fica mais fácil para quem tem dificuldade assim. Dá muito o que pensar, que a gente tem um médico, um doutor, enfim, tem a questão familiar também, tem muitas questões que abrangem, mas a temática principal, né, por ele ser o inimigo do povo, é que as águas, aqueles banhos termais de antigamente, enfim, estão contaminadas, e ele começa a avisar todo mundo, o prefeito, as pessoas, só que isso está meio que se aproximando do verão, e aí as pessoas estão esperando os turistas, e aí ninguém quer que ele comece a falar essas coisas, porque daí não vai vir turista, e aí não vai vir dinheiro, e aí se ficar quieto ninguém quer saber. E ele está querendo zelar pelo bem-estar de todos, do pessoal da comunidade dele, da família, de todo mundo, mas dá um revés aqui que você fala, não é possível. O único certo se passa por inimigo do povo todo. Enfim, então dá o que pensar, é curtinho também, não é que dá um mal-estar, é que você fica, não é possível, não é possível, não é possível. Minha última resenha, amei este livro, é da leva de regimes totalitários. Aqui o Bandi mora ainda na Coreia do Norte, ele escreveu, é a última resenha que está aqui no canal. Tem 7 contos aqui de ficção, mas de pessoas que passam. Ele ficcionou as histórias que ele ficou sabendo, uma saga esse livro para sair da Coreia do Norte. Muito triste no sentido que o que se passa por lá, as histórias aqui, eu mencionei algumas eu acho que eu dei spoiler, outras não. Aí você fala, dá para ler no final de semana? Dá para ler em um dia, mas se você pensar, não, eu quero comprar e ir degustando o livro, por assim dizer, como são 7 contos, uns mais curtos, outros mais longos, dá para você comprar e ir acompanhando. Vale minimamente pelo todo o esforço e saga deste livro ter saído de lá. Aí você vai falar, por que ele ainda está lá, por que chama Band? Eu explico nessa resenha, esse codinome, que significa vagalume. Ele não saiu por causa da esposa e dos filhos, mas ele conseguiu que esses escritos saíssem e chegassem às nossas mãos. Enfim, minimamente em nome do respeito de alguém que está vivenciando um regime totalitário, comunista, que não deu certo, vale sim muito a pena essa leitura. Então fica aqui minha super indicação, porque esse tipo de livro é pouco falado, e quanto mais a gente falar, mais a gente vai debater, mais a gente vai ficar atento às coisas que se passam. Então tá aqui, eu amei este livro, amei. Numa linha, dá para ler muito rapidamente, rapidinho, sim. A gente tem o Destinatário Desconhecido, um livro que fez muito sucesso, que foi proibido na Alemanha. A gente tem 2 amigos, também fiz resenha recentemente. A gente tem, se ele é rápido, porque ele é epistolar, em forma de cartas. Então um amigo escreve, o outro responde, um amigo escreve, o outro responde. Enfim, eles são alemães, só que um está nos Estados Unidos e outro voltou para a Alemanha no período da ascensão do Hitler. E aí o que ficou nos Estados Unidos é judeu, e o amigo que voltou para a Alemanha não é. E aí você vai acompanhando através das cartas, que é mês a mês, como outro regime totalitário também interferiu na vida de ambos os personagens, como
Que triste. Esse é o tipo de livro, se você não quer ficar triste, passe longe. Mas se você quer refletir um pouco acerca dessas coisas que a gente já sabe e que nunca é bom a gente esquecer, né? Que é bom sempre a gente estar revivendo, relembrando, tá aqui este livro. Não tem muito o que falar, porque ele é curtinho, mas ele é aquele bicho, assim, sabe? Que você sai e fala, nossa, que livro foi esse? É isso. Na leva, vai começar a ficar difícil o meu top 10 no final do ano. Eu trago as distopias, amei, curtinha também, essa daqui, as outras nem falar para 120 páginas, mas que você lê super rápido, Cântico da Ayn Rand. Este cântico seria uma ode ao eu no sentido da pessoa individualista, individualista no sentido. Peraí, deixa eu reformular. Individualista no sentido de individual versus o coletivo. Então aqui esse personagem, ele também não tem nome, lembra muito o Nós do Zamiatin, ele tem, acho que é Felicidade 137, alguma coisa assim o nome. E o interessante deste livro é que ele é narrado sempre no nós, não existe o eu. Então este cântico é assim uma ode ao eu ego, aqui tem uma explicação no início, tem resenha aqui no canal que eu amei este livro, que é uma crítica assim ao regime socialista comunista, né? Eu vou mentir para vocês que de fato é, mas esse aqui é esperançoso no final dele, né? Ao fim do livro ele é esperançoso porque o personagem principal também tem ele se afeiçoa por uma outra personagem que também tem um nome e um número e o final é muito esperançoso. Então, se você quer ler alguma coisa que no começo você começa a pensar, meu Deus, que angústia isso tudo, não estão vendo que não dá certo esse regime, e de repente, lá pro finzinho, há-se a esperança. Então, assim, o cântico nome em si não chama tanto, mas a história é bem bacana. Por que eu falei que esse é esperançoso? Que na contrapartida, cenas de um futuro socialista, não é nada esperançoso. Este aqui é uma distopia sobre a Alemanha escrita em 1890. Eu sempre leio porque eu sempre acho que é 1850. Não, mas é 1890. O Eugene Richter, esse aqui por enquanto está sendo meu top 1. É um livro curto, 124 páginas, de como eu posso explicar, tem resenha, não perca, essa resenha que está sensacional, eu gostei muito desse livro, não consegui parar de ler até que ele terminasse. A gente tem o socialismo sendo implantado quando, nesta época, 1890, então o Manifesto Comunista de Marx tinha acabado, o Manifesto Marx e Engels tinha acabado de ser lançado em 1848, 1850, por isso que eu sempre confundo com esse subtítulo. E aqui esta capa também diz muito, apesar de eu não gostar de desenho, eu até cheguei a comentar, né, aquela esperança de que, nossa, a gente vai viver num mundo socialista, comunista, que bom, vai ser todo mundo, vai ser bom para todo mundo, ninguém mais vai passar fome, ninguém mais, e depois versus a realidade do que de fato acontece. Para mim foi um livro de cair o queixo no sentido de como que este livro, mais de século XIX, há 2 séculos escrito, tão atual se faz nos regimes comunistas de hoje em dia. Daria para pegar tranquilamente. É triste porque a gente tem um narrador que eu falei e repito, aquele meio bonachão, meio bobão, do tipo, não, vai ficar bom, calma, calma, e a família vai perdendo tudo, enfim, pro regime, pro grande líder, pro irmão, pro partido, aquela coisa. E você não vai vendo esperança, você vai vendo as coisas como de fato elas vão acontecendo. Então ele para mim foi um visionário, ele era um liberal, tá? O Richter, ele foi um político sim e contra o regime comunismo, e aí para mim ele teve essa sacada de então deixa eu fazer uma ficção. E aí fez-se uma distopia. Então você gosta de 1984, do nosso, de Admirável Mundo Novo, de todos os outros, não tem que ler. Por enquanto, ainda assim vigora no meu top 1, porque eu não esperava nada e amei. Estou indicando para todo mundo. Tá, Samantha, não quero nada disso, sou comunista, não quero saber, não sou, mas também não quero saber, não quero nada político, quero pensar. Leva pensar, Sêneca, filosofia, sobre a brevidade da vida, tem resenha aqui também. Sêneca aborda muito esse tema, ele escreve como se fosse uma carta para um leigo, para o sogro dele aqui no caso, mas dá para você que não estuda filosofia no sentido de acompanhar, saber quem, dá para você entender o que ele quer dizer com a vida breve no sentido de como
viver a vida. Não vou falar de forma feliz, acho que eu nem sei se eu peguei aqui porque eu tô fazendo essa resenha que tem sobre a vida feliz também. Mas ele está abordando a questão do ócio, a questão da produtividade, a questão do você não precisar esperar acontecer, vai, trazendo aqui nas minhas palavras para o dia de hoje, esperar ter não sei quantos anos para daí começar a viver, porque o futuro não é garantia de nada. E aí aqui ele explica que, na verdade, sim, a gente só tem um agora, mas que a gente se prende muito ao passado e com uma garantia de um futuro que não existe. Enfim, tá aqui Sêneca sobre a brevidade da vida, excelente livro. Antes dele, Sêneca, não, ele é um depois de Cristo, 399 antes de Cristo, a gente tem Platão. Na verdade, o que eu fiz resenha, mas aqui tem dois textos, você encontra separadamente. O banquete, mas eu falei, tanto faz, o banquete é uma ode ao amor, em linhas bem gerais, preciso trazer aqui para o canal. E a apologia de Sócrates, que Sócrates sim, que foi um mestre de Platão. Sócrates, não escreveu nada, quem escreveu foi Platão, um dos mais famosos discípulos dele. E nesta apologia a Sócrates, ele conta como foi o julgamento de Sócrates, que morreu sim em nome da verdade, né? Hoje em dia é uma coisa, como eu disse lá, repito, tão, enfim, tão não levada a sério. Aqui era muito levado a sério, e Sócrates não só aplicou isso à vida dele, como ensinou isso e como morreu por isso também. Então tem resenha aqui, é bem fácil. Se você quiser começar seus estudos em filosofia, eu indico um desses dois textos, não é nada pesado. Aliás, filosofia não é difícil, é que as pessoas fazem parecer ser difícil, não é. Este aqui eu estou para trazer, já estou até para separar as marcações, um Flaubert, Um Coração Singelo, é uma historinha curtinha, bonitinha, 78 páginas, 80 páginas. Vamos fazer uma resenha dela, então não tem nem muito o que falar, porque a gente tem aqui, não vou falar de divisões de classe, porque senão vai dar muito um ar que eu não quero dar, mas a gente tem como eu posso dizer, a gente tem uma pessoa que trabalha, sempre trabalhou, vamos colocar assim, sempre teve uma vida muito difícil, no estilo uma vida doméstica, de empregada doméstica, que tem um coração enorme, mas que passou por poucas e boas. Enfim, aí Flaubert vem e surpreende a gente no final. Então é quentinho? Sim, não, porque você fica na angústia durante muito tempo desta leitura, embora curta, ela é sim densa. Meu conto favorito, eu não mostrei aqui numa playlist, num vídeo que eu fiz há um tempo atrás dando dicas de contos, não mostrei, a Lígia Fagundes Telles. Venha ver o pôr do sol. Olha, é meu conto, acho que favorito da vida, dela com certeza. Aqui tem alguns outros contos, mas eu indico ela, e ela tem outros livros, tá? Tem até uns super calhamaços com todos os contos dela, enfim. Mas eu indico o conto, vou mostrar outro, porque, de novo, né, e vai na mesma do Band, né, a acusação, porque os contos são curtos, você pode ler e ter começo, meio e fim. Deixa eu ver aqui o pôr do sol para vocês terem uma ideia. Ele tem 12 páginas, ele é da 33 a 45. Eu amo este conto, amo. Uma hora ainda pego e faço só uma resenha deste livro e desse conto, ó, Venha Ver o Pôr do Sol, e aí 12 páginas depois acabou. Então, assim, você tem uma história, essa aqui não é de deixar o coração quentinho, é de assim, meu Deus, mas é a escrita dela e é muito gostoso, porque você não sabe o que vai acontecer até o último parágrafo, a última frase, enfim. Então eu gosto, e fica assim a indicação de livros de contos. Então, outra autora nacional. Um que eu gostei muito foi presente de um inscrito, inclusive meu primeiro presente aqui no canal, Contos de Fadas Celtas. Estou para trazer esta resenha, ainda ela não existe, mas eu já li todo. É muito gostoso a gente também nessa pegada contos, ser mais curtinho, então é um livro mais que dá para você, como eu disse, repetirei, ir degustando. E de outra celtas, né, de outra cultura. São mitos que a gente não tá, são contos de fadas, mitos, enfim, que a gente não tá muito habituado. Então, eu gosto. Então, para você aí que tem esses celtas, tem os ingleses, tem árabes, tem asiáticos, tem
qualquer livro de conto que você pegar de... Eu gosto de saber o que eu não sei, e eu tenho um carinho pelos celtas, né? Arthur, o nome veio inclusive do rei, mas do mito do rei Arthur, mas fica aqui a dica também. Outro que eu li esse ano, voltando para a questão mais política, se você se interessa, mas é ficcionado, mas conta muito do Zazubrin, Lasca, que livro de tirar o fôlego também, soco no estômago total, mais um para aqueles, e está aqui na lista do autores que se decepcionaram com o comunismo. Você não consegue parar de ler, tem resenha aqui no canal só dele, a gente tem 130 páginas, mas que você fala, não é possível, não é possível. Aí você vai falar, tá, então entre esse e o... Agora já ficou aqui embaixo. E os Cenas de um Futuro Socialista, se você quer mais palatável a escrita, este. Se você gosta de uma linguagem não tão reta, direta, papum, esse. Mas os dois dizem a mesma coisa. E esse aqui é de 1929, foi proibido também na União Soviética, ficou perdido lá nos porões durante muito tempo, e depois, na época da desestalinização, ele foi trazido à tona de novo. Então a gente tem um aqui falando em 1800 e bolinha, quase 1900, e um 30, 40, 50 anos no máximo depois, falando a mesma coisa, que é o que eu sempre falo, não é possível que essas pessoas estão falando, nos alertando, e a gente aqui, algumas pessoas aqui ainda do Ocidente, ainda reverenciando um regime que não deu certo. Na mesma leva, a Lei, ou Porque a Esquerda Não Funciona, do Bastiat, é um livro... Pera, tá chato. A gente tem aqui um livro de não ficção com muitas explicações. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é a liberdade, a tirania filantrópica, e aí ele vai explicando, tem muitas notas de rodapé, tem algumas figuras, tem algumas questões que ele levanta, que ele pontua. Para quem gosta de não ficção e gosta de política ou quer começar a ler, entender um pouco mais de política por algum canto, é uma boa porta de entrada. Tá bom? Chega de política, Samantha, tá bom? Só que, tá, se você gosta de história de detetive, você tem que ler Simenon. Eu ia trazer no carnaval também, tá até aqui para fazer ainda algumas marcações. Acabou que o Ivo adoeceu e aí passou uns dias e eu não fiz vídeo, mas eu ia trazer essa história, O Cachorro Amarelo, que é uma das histórias mais famosas do comissário Maigret, do Simenon. Se você gosta de Agatha Christie, se você gosta dela, que é o Poirot, eu sempre troco, Poirot. Se você gosta de todos os Sherlock Holmes, de todos, você vai gostar do Comissário Maigret. Ele é um francês, mas ele aborda muito o psicológico. Então aqui a gente tem essas reedições, está sendo reeditado pela Companhia das Letras. Esse aqui, O Cachorro Amarelo, ele é curtinho também, 120 e poucas páginas. Você tem... só para vocês entenderem aqui, ó. Esse romance leva Maigret até a cidade costeira de Concarneau, na região francesa da Bretanha. Após o assassinato de um mercador de vinhos, o comissário passa a desconfiar de Emma, uma garçonete submissa. A chave para a resposta, contudo, está no misterioso cachorro amarelo, que vaga pelas redondezas e costuma repousar aos pés dela. Ou seja, o bom e velho caramelo, no caso francês, ajudou a desvendar. É uma leitura rápida, fluida e de detetive, né? Não vou dizer que é exatamente um romance policial, mas as pistas que vai dando não são exatamente aquilo que você acha que vai acontecer. Então, eu gosto muito do Maigret. Aqui eu fiz logo no início do canal uma resenha com spoiler, acho que foi a primeira grande resenha com análise psicanalítica de um livro esgotado, chamado Os Suicidas. Acho que é Os Suicidas. Mas aqui não tinha o Comissário Maigret, é o único do George Simenon que não tinha. Aqui tem, enfim. Não, Samantha, quero alguma coisa mais pesada, mais para pensar, mais psicanalítica. Gente, O Fantasma da Mãe foi um livro que me surpreendeu bastante, porque aqui a gente tem a história de uma psicanalista e um paciente. Então, se você gosta de histórias que envolvam um psicólogo, tenderá a gostar deste, muito embora ele esteja catalogado como uma ficção de terror, uma ficção de fantasma. Eu não vi bem assim, farei resenha, não tem aqui ainda no canal, porque a gente tem os relatos do paciente, e aí tem que entender a situação do paciente
para esta psicanalista. É um prato cheio, se você é estudante, você vai gostar, vai gostar. É surpreendente, mas também, assim, não deixa de ser não comparando com o assassinato que aconteceu, mas com as questões internas dele, enfim. E também para desmistificar também o mito da mãe boa, porque só quem não tem uma mãe boa sabe quão difícil é, e isso não é incomum nos consultórios. E como estes pacientes acabam se sentindo, não raro mesmo, por ter uma sociedade que coloca a mãe como é muito importante, como ninguém está tirando essa importância, mas nem para toda regra tem exceção, então nem toda mãe é boa, nem toda mãe bom, gente, tem aí um monte de caso de triste, mas de histórias de alienação parental, a ponto até da criança ser, enfim, ter finais trágicos, não quero me adentrar muito. Então, essa realidade, ela acontece sim, nos consultórios a gente assiste de camarote, é muito triste, porque a gente acompanha o sofrimento do paciente. Aqui a gente acompanha, se você quer saber um pouco mais, eu indico este livro sim. No sentido, livro perturbador, mas com uma escrita delícia. Gente, esse livro me deu pela escrita. Acho que assim, esse ano eu farei um ranking, como é o primeiro ano do canal, né, de fim de ano, no sentido de um ano completo, enfim. Meu ranking vai ser de escrita, esse aqui chama Tampa. Eu achei a capa bonita, que é tipo um velcro. Foi baseado sim numa história real, mas ela é totalmente ficcionada. E essa autora, essa Alice, ela teve uma destreza na escrita, porque senão essa história ia ser muito, muito mais pesada do que o que ela já é. Porque aqui a gente tem sim um caso de pedofilia de uma professora dos seus 20 e tantos anos com alunos de 14, 15. E aí ela é perturbadora, assim, mas ela é muito perturbadora. E é ela quem vai narrando a história em primeira pessoa. E aí você fala assim, não é possível uma mulher dessas. Mas ela só se inspirou em um caso real que aconteceu de fato nos Estados Unidos e depois ela criou todo o resto. Que não tô querendo aliviar não, mas é que assim, ainda bem que ela não contou a história real em si, porque daí também nem me chamaria atenção. Essa aqui eu não tava esperando nada disso, até porque a professora é bonitona, ela é casada com um cara bonitão também, que estão na casa dos 30, final dos 20, começo dos 30. E assim, uma mente perturbadora, tá aqui. A Clara Cristal, enfim. Ai, olha, e aí ela escolhe ser professora para ficar ainda mais perto das crianças, dos adolescentes. Se você gosta de uma história perturbadora, Tampa é o livro. Eu gostei, ele pode sim vigorar nos meus mais, mas é que não a história em si, mas o modo como foi narrada, assim, uma das escritas mais bonitas que eu li este ano. É isso. Na leva Está por Vir, o que vocês virão por agora. Tô devendo, mas muito. O Gabriel tá aí, nem sei se ainda tá. Comprei há muito tempo atrás, uma das primeiras promoções de Prime Day, ele falou, e eu como psicanalista me interessei pela História do Olho, do George Bataille. Já tá pronto. É que eu quero fazer assim, uma resenha assim, muito à altura do pedido dele e com muita psicanálise embasando esta história. Não quero só falar uma resenha do que se trata. É perturbador? É. Vai na linha livro perturbado, mas tem muito a ver com a história de vida do próprio autor. E eu quero trazer não só Freud, mas outros psicanalistas também para dar uma, não posso falar, para dar uma substância melhor de como eu vi, como eu fiz essa leitura daqui. Praticamente um trabalho de faculdade, mas vai valer muito a pena, porque quase não há resenha deste livro. Eu desconhecia, falei pro Gabriel nos comentários e fiquei muito feliz de ter conhecido. Mas é uma leitura pesada? Não é um passeio no parque, tá? Isso talvez venha antes, que eu estou devendo, a gente está vendo lenda aqui no canal. Dossiê Venezuela, na trilha da Caixa Preta do BNDES. A gente tem aqui no ano 2015, 2014, 15, 16, acho, dois jornalistas brasileiros, o Leandro Stoller e o cameraman que vai junto, vão até Caracas e de lá vão para outra cidade
com tudo escondido para poder filmar, para ir atrás das obras que o BNDES, eu vou explicar o que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, para lá, para construir obras na Venezuela. Eles, como, pelo menos eu fiz esta leitura, como jornalistas de verdade, não como leitores de zap de hoje em dia, foram atrás dessas obras para ver se existiam, se não existiam, em que pé que estavam, e você vai ficando indignada a cada página que você vira. A gente tem o Odebrecht no meio? É claro que sim, a gente está falando de um governo Dilma, a gente está falando de Maduro já no poder, então tem muito dessa questão. É um jornalismo investigativo da melhor qualidade. É bem escrito, passa rápido, mas tem muita informação. Então também se você pescar o olho, você perde-se nos dados. Eles são pegos pela polícia bolivariana, sim, e aí você vai ter que ficar para minha próxima resenha, quando eu for trazer este livro aqui. Na leva, em coração quentinho, porque Dickens é sempre quentinho, estou para trazer também, foi um outro presente do Lucas. O Lucas me presenteou, eu adorei todos os livros dele. O Abismo foi escrito a 4 mãos, é uma história bem bonitinha, em que honra está em alta, em que a verdade está em alta, porque a gente tem em linhas bem gerais, que eu quero fazer uma resenha caprichada também. A gente tem um personagem que é criado de X jeito e a gente tem um outro personagem no paralelo e depois a gente percebe que um é herdeiro, mas o que foi herdeiro não era de fato o herdeiro, e aí tem toda a questão de, poxa, mas isso não é certo, eu tô com dinheiro que nem é meu, deveria ser de outra pessoa. E aí a gente tem toda uma saga com muito moralismo no sentido que é ético, que é moral, coisas que andam em falta nos dias de hoje, principalmente no mundo que a gente está vendo nessa era. Então é um Dickens muito legal, eu amei tudo, capa dura, estilo que eu gosto, haverá em breve. Sabia que eu ia trazer. Como eu mencionei, Sêneca sobre a vida feliz, aí eu vou trazer. Se você não tem essa edição, não precisa se preocupar, porque essa minha edição é um pouquinho mais gorda, porque ela é escrita em latim de um lado e em português do outro, então é um pouco mais comprido, mas um pouco mais comprido de longo, mas é muito interessante. Sêneca sobre a vida feliz, não sei dizer se eu gosto mais desse ou sobre a brevidade da vida, porque para mim ambos se complementam. E, gente, estou lendo uma leitura incrível, que quem sabe, quem está aqui já há um tempinho sabe que eu estou numa pegada comunismo, Rússia, enfim, União Soviética. Eu encontrei, indo para o consultório, num sebo que o Arthur já foi, e foi um inferno aquela ida, este livro chamado Moscou 2042. Eu estou na página literalmente 42, gente. Que livro incrível, que foi publicado em 1986, eu já estou fazendo uns grifos, o livro está novinho, ele só está tipo velho do tempo mesmo. Que eu vou fazer ainda um outro vídeo, vou fazendo um outro vídeo de livros que deveriam ser republicados para as pessoas lerem. Se você gosta de ficção científica e viagem no tempo, é este livro. E de uma escrita tão engraçada, os russos, né? Vladimir Voinovich, aí olha aqui o que está escrito. Uma paródia de 1984 de Orwell por um gênio russo da sátira. Ele. Gente, as 42 primeiras páginas, que é o que eu já tô morrendo de rir. Então, assim, é o que eu vou trazer aqui em breve. Amei, tô amando. Quero fazer campanha para algumas editoras. E essa aqui é da Record ainda. Quer dizer, é o tipo de leitura que faz com que a gente pense, enfim, elabore outras coisas e que não está sendo mais publicado. E eu fiquei bem feliz que eu estava passando, vi e falei, gente, nunca ouvi falar, né? Sim, 86, eu era criança, mas nunca mais foi republicado. Uma pena. Então são essas as próximas leituras aqui do final. As outras, algumas tem resenha que eu mencionei, outras ainda não. Pode vir agora, Arthur, que agora é hora de se despedir. Bem, então, gente, é isso. Se você está gostando, deixa aqui nos comentários o seu feedback, se você está gostando do canal, o que você acha do Arthur e deu empurrando ele toda hora. Vou arrumar um espacinho para ele ficar sentadinho na minha altura, que agora ele tá bonzinho, porque lá no início do canal, nos shorts, que são tipo trailers de livros que eu vou trazer ou que eu tô lendo em algum momento, ele comeu um monte de coisa. Agora não, agora ele acabou de fazer 2 anos e este mês ele vai fazer 2 meses que tá comigo. E ele é o cão que lê.
Se você gostou desse vídeo, compartilha sim com seus amigos, isso é muito importante. Deixa um coraçãozinho, um emoji, um comentário, qualquer coisa. Ajuda esse vídeo a ser distribuído para mais pessoas. Enfim, gente, é isso. Bom final de semana, boas leituras. Não deixe de me dizer se você sugere alguma outra coisa. Eu amo descobrir novos livros, novas sugestões. Se você gostou de algum desses, se você já leu algum desses, vou pôr a roupinha que ele tá tremendo. Tá tremendo, neném. Vou pôr a sua roupinha. Gente, é isso. Bom final de semana e boas leituras. E até o próximo vídeo aqui do canal, O Cão que Lê.